Então, faz melhor. Oi, gente bonita, e depois de muitos pedidos e muitas dificuldades técnicas, estamos de volta com mais um Faz Melhor. Hoje falando dos Lunáticos. Lunáticos à Solta é uma série de 2005. Depois de Tiny Toons e Tasmania, começaram a ser feitas algumas séries em que eles tentavam mudar um pouco a premissa dos Looney Tunes. Fizeram Os Mistérios de Pipi e Frajola, que durou até o ano 2000. Fizeram Baby Looney Tunes. Fizeram Duck Dodgers, que é uma série inteira de paródia, porque o Patolino tinha uma ou duas paródias desse personagem. E da mesma forma que várias empresas de jogo começaram a dizer que não existia mercado para jogo tal ou jogo tal, porque queriam direcionar para outra coisa, começou a se achar que não existia mercado para os Looney Tunes como eles eram. Baby Looney Tunes provavelmente veio a ser porque acharam que só crianças gostariam deles, enquanto que, convenhamos, a maioria dos curtas bons de Looney Tunes não são para criança. Lunáticos à Solta basicamente sugere que adolescentes como mercado, que são o mercado que eles mais querem, só gostariam de coisas de super-herói. Claro, naquela época já tinham havido algumas séries muito bem sucedidas de super-heróis, mas eles não fizeram uma série de super-herói, eles botaram o Pernalonga e companhia no meio de um cenário totalmente diferente, não desenvolveram nada e aí disseram, tá pronto. Então, analisando o episódio, tem vários problemas aqui. Eu acho que um dos problemas, honestamente, é metade do design dos personagens. Todos os personagens da Turma do Pernalonga acabaram tendo seus nomes diferenciados para que ninguém dissesse que fosse o Pernalonga de verdade, mas nós ainda temos olhos. E eles todos têm uma forma de estilização que não é ruim, mas ao mesmo tempo eles não são interessantes o bastante. É uma roupa muito, muito simples, toda preta, com um triângulo da cor do personagem e alguns detalhes na cara daquela cor. Se não me engano, as luvas também daquela cor. Todos eles ficam com os olhos brilhando daquela cor. Algumas vezes nem faz sentido. Uma dessas vezes o Patolino tá andando pra trás com olhos meio de assustado, mas ele tá com luz nos olhos. E, além disso tudo, eles são um grupo de super-heróis que volta e meia tenta dizer goste da gente porque nós somos aqueles personagens, nós somos os Looney Tunes, mas eles não se comportam como eles a grande maioria do tempo, e a desculpa pra dizer que eles são fazer uma ou outra piadinha muito forçada. Todos eles têm o seu próprio poder e isso não é realmente uma coisa ruim, a meu ver. Eu acho que foram escolhas interessantes. Claro, é um pouco forçado para começo de conversa, porque eles são super-heróis sem história de origem. Eles só são. A justificativa, que não chega nem a ser uma história, vem um asteroide colidiu com a Terra, e aí, por causa disso, tudo mudou. Como? Ninguém sabe. Só tá aqui, tá pronto e é pra você aceitar. E isso é errado, isso não funciona. Até seria interessante se fosse algo como vamos começar a ver essas mudanças ao longo do tempo, mas não é assim que eles fazem. Temos uma cidade do tamanho do planeta, a Acmetrópolis é do tamanho da Terra inteira, e eles são heróis defendendo a cidade inteira, e pronto, acabou. Eles têm poderes, acabou. Não é pra você questionar nada. Obviamente eu não acho que isso funciona. Temos alguns problemas específicos nos poderes. Por exemplo, o Papaléguas, que virou Rev Runner, tem sistema de posicionamento global. Na época, ninguém nem entendia o que era isso. Então é que nem a radiação dos quadrinhos nos anos 60, é que nem a realidade virtual dos quadrinhos dos anos 90. Pegaram um nome e imaginaram o que podia ser sem realmente entender o que era. Quando o Rev Runner usa isso, ele fica com os olhos brilhantes e do triângulo dele se projeta uma imagem de onde estão as pessoas que eles estão procurando. Que não é um sistema de posicionamento global, é como se ele pudesse acessar todas as câmeras da cidade, o que poderia ser um poder interessante, mas provavelmente seria mais útil se fosse o Tech, né, o Coyote. Não, é porque ele é super rápido e ele voa, e vamos dar algum outro poder pra ele, então vai ser isso, mas nós nem sabemos o que isso é. Uma outra coisa que eu acho um pouco estranha é que a Lexi, que é a Lola Bunny desse universo,
tem rajadas mentais. Só que rajadas mentais são a única coisa mental dos poderes dela. Ela tem poder de audição e você poderia dar uma rajada sônica pra ela? Não tem por que você só tirar que ela tem um segundo poder que não tem nada a ver com o primeiro. Ela já ouve melhor para começo de conversa. Quando você vê o caso, por exemplo, do Patolino, que virou Danger Duck, Pato Perigo, você poderia até ver como dois poderes diferentes. Ele tem um teleporte, que eles chamam de grasnada quântica, e aí é só um nome estúpido, mas ele também tem essa bola de lava, energia, seja o que for, que ele taca como se fosse arma, e você pode dizer que tem alguma coisa a ver com o poder dele, você não precisa dizer que são duas coisas diferentes, mas é muito difícil de você dizer que rajadas mentais são a mesma coisa do que poderes de audição, ou que ser rápido e voar tem alguma coisa a ver com posicionamento global. Então esse já é um problema. Na questão do cenário, não só é ridículo ter uma cidade do tamanho do planeta por causa de um meteoro que a gente nem sabe o que o meteoro fez, eles estão criando isso exatamente para não ter que saber o que o meteoro fez. O exemplo é o que acontece. Nesse episódio, aparece um iceberg na cidade, no meio de uma onda de calor, e as coisas começam a congelar ao redor dele. Eles estão perto bastante para sentir o frio, eles vão lá lidar com o iceberg depois que eles são informados. Eu acho que essa parte também é muito mal feita, deles sentirem o frio, mas eles não vão averiguar e aí tem uma explicação do que aconteceu. Não, eles só vão ver depois que eles recebem a explicação. Então, é meio inútil. É como se eles estivessem tentando deixar aquilo natural e aí eles simplesmente não fizessem isso, ignorassem isso. Mas aí, quando eles são avisados do iceberg, eles ouvem que algum dos portais interdimensionais que abriram por causa do meteoro deve ter trazido aquele iceberg. Meteoros não causam portais interdimensionais. A não ser que esse meteoro seja especial, ou você queira criar alguma forma de mitologia ou de ciência nova para esse mundo, mas você não criou. Você só forçou tudo. E isso é um problema sério. Isso não é uma máquina de histórias, como a grande maioria das séries tem. Isso é só, eu vou escrever o que eu quiser e aí eu vou puxar uma desculpa. Então esse é um problema enorme também. Além disso, nós temos vilões que são vikings, ciborgues, ou completamente robôs, eu não sei, nunca é explicado, que têm armas de congelamento, mas estavam presos num iceberg. E presos mesmo. Eles lidam com o iceberg. Quando eles conseguem derreter a maior parte do iceberg, o navio viking quebra o resto do iceberg e eles saem. E aí eles dizem, viemos conquistar o seu universo. Mas ou eles estavam presos e não sabiam para onde estavam indo por causa disso, como a própria chefe deles fala, ela fala que eles provavelmente congelaram na dimensão deles, ou eles vieram com a intenção de conquistar e aquilo ali talvez fosse um escudo, uma camuflagem, sei lá eu, mas aí eles não têm por que esperar que os outros libertem eles. Da mesma forma de quando eles vão ver por que tá frio, parece que eles estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eles querem que esse iceberg seja um fenômeno natural, mas eles também querem que os vikings sejam conquistadores prontos para conquistar, e as duas coisas não se encaixam. E aí, no fim das contas, nós temos vários equipamentos criados pelo Coyote, o Tech, que são úteis até não serem mais, que não tem exatamente uma boa lógica, são só, inventa uma moto voadora aí e pronto. Não é tão ruim quanto o Mistério de Roswell, em que os veículos mudam drasticamente, mas fica bem forçado mesmo assim, e eles têm uma briga com os vikings que estão no navio voador, que literalmente o perna longa da história, o Ace, sabe quando eles vão ficar sem munição. Aí eles fogem para um navio que nunca foi visto antes e que de alguma forma era parte do plano deles, eles irem se reagrupar e trazerem o navio, mas ninguém sabia do navio. O próprio Ace não sabia das motos e vai perguntar pro Tech, aí o Tech traz as motos. Então, quando
que o Ace soube do navio? Ele literalmente fala como se ele estivesse vendo o navio pela primeira vez. Ei, você se superou! Mas é parte do planejamento deles, pelo visto. E aí eles conseguem destruir o navio, conseguem vitória ali, mas foi tudo uma distração, vamos pra usina pra batalha final, e é só mais uma batalha muito mal feita. Os vikings robôs são essas coisas gigantescas com armas de gelo, mas que os lunáticos podem batalhar sem grande problema. Volta e meia tem algum movimento que você nem esperaria que alguém fizesse, ou que é absurdamente exagerado, mas que só... dane-se, é uma coisa de ação agora. Tem um momento lá que o Ace vai ser atacado e ele pula pra uma parede, uma coisa atrás dele, muito atrás dele, pelo que parece, e ele só pula de lá pra cima do outro e dá um ataque com as duas pernas no cara, e é como se fosse a coisa mais natural do mundo pra ele, enquanto que nós nunca vimos ele ter esse tipo de habilidade antes. Pelo menos o Pato Perigo fazendo aquele teleporte de me exibir e entrar no gelo faz algum sentido, como mostrar que ele pode sair do gelo logo depois, na outra cena. Isso daí é só, ei, é seu herói, então ele vai fazer o que ele quiser e você tem que gostar. E claro que não funciona, mas tá bom. Como que eu faria isso se eu tivesse que fazer isso? Primeiro, seguindo aquela regra de sempre escreva sobre a parte mais interessante da história, teve um meteoro que caiu nesse planeta. Vamos começar dali. Então, se você quiser um planeta em que todos os Looney Tunes existem, e talvez numa coisa meio Space Jam, é parte do planeta que é deles, mas a outra parte é de humanos, se você realmente quiser fazer isso, você pode dizer que o meteoro começou a criar atividades estranhas? Pessoalmente, eu acho que o mais interessante é como eles são personagens inteligentes, desenvolvidos, o Pernalonga, o Patolino, todos eles começarem a ter interações com o meteoro ou com algo causado pelo meteoro. O meteoro pode ter uma substância, o meteoro pode criar uma coisa interdimensional. Não importa qual dos dois você escolha, mas se você realmente quer essa desculpa para inimigos aparecerem, vamos com o interdimensional. O meteoro tem um tipo de radiação que não é exatamente nociva, mas você pode usar ela para energizar alguma coisa e criar um portal interdimensional, pelo menos temporário. Pernalonga tem uma interação com isso, e é dali que sai ele fazendo as piadas dele e as coisas inteligentes dele, só muito mais. Então, em vez de Pernalonga se escondeu no buraco pra fugir do Eufrazino, e o cara tá lá atirando no buraco e ele aparece atrás do nada, que seria, tem uma outra saída e eu apareci aqui fora, eu não sou burro de ficar esperando, agora ele cria o buraco. Ele tem o teleporte. Ou talvez o Patolino continue tendo o teleporte e o Pernalonga seja mais uma inteligência avançada. Eu não sei, de repente eles olharam pro X-Men e disseram: o líder tem raio nos olhos, então o nosso líder tem que ter raio nos olhos. Não é nem um pouco necessário. Talvez até, para manter essa piada, nós queremos manter o personagem, porque você não quer um Pernalonga que vai só fazer coisas que não tem nada a ver com Pernalonga. Então talvez ele tenha as capacidades que ele tem de cavar para chegar em outro lugar, mas nessa versão ele conseguiu realmente fazer isso a partir de agora, a partir do contato com o meteoro. E aí, se formos espertos, nós temos talvez um episódio em que aparece realmente algum inimigo, ninguém está realmente ciente de como que faz os portais e tal, mas ele aparece, e o Pernalonga é afetado por isso porque o meteoro tá no quintal dele, porque o meteoro caiu perto de onde ele mora, qualquer coisa assim, e por isso ele tem que se livrar daquele cara, porque o cara vai criar problema pra ele. Isso já é um episódio. O Pernalonga tendo que se livrar do cara de forma inteligente, usando esse poder, se vamos ter esse poder. E aí talvez você tenha um segundo episódio em que o Patolino aparece. E o Patolino tem o poder dele. Talvez, pessoalmente, eu acho que é mais fácil e mais interessante se o Pernalonga tiver o poder do teleporte para usar esse tipo de piada que ele sempre usou. E o Patolino tem o poder de fazer coisas que não têm lógica. Ele usar essa lógica do caos que ele usava nos primeiros curtas dele.
E se eu estivesse fazendo essa série, nós teríamos a apresentação de cada um dos personagens que nós quisermos incluir. Não precisa incluir todos, mas o foco são os personagens dos Looney Tunes. E nós apresentaríamos no máximo um por episódio, talvez todos com poderes, mas os poderes não são essa coisa gigantesca, eles não são super-heróis imediatamente, todos eles se metendo na situação do meteoro de uma forma ou de outra. E se eu tivesse que ter um plano mais definido, eu gosto muito da ideia de a temporada é uma história grande, mas cada episódio é sua própria história. Eu teria como principal vilão, para aparecer no final, talvez em 2 partes, o Coyote. O Coyote pode continuar com o poder que ele tem ali, de regeneração molecular e de magnetismo, e continuar sendo um gênio, e vendo quanto estrago que as pessoas podem fazer com o poder desse meteoro, o Coyote se sente obrigado a resolver a situação. Ou seja, ele quer fazer isso não só porque ele talvez tivesse poder do meteoro, mas porque ele sabe que esse poder nas mãos erradas seria devastador. Você pode talvez ter ele entrando na situação como mais uma forma que ele usa para pegar o Papaléguas, e aí você vê que ele tenta e tal, mas ele também se assusta com esse poder. No fim das contas, ele se tornando uma ameaça real, ele conseguindo pegar praticamente todo mundo, mas ele sendo pego pelos esforços do Pernalonga e dos outros que estão trabalhando com ele, e sendo convencido, eventualmente, não necessariamente nesse caso, mas pelo menos convencido a ajudar eles estrategicamente. Talvez aí, numa segunda temporada, ele comece a fazer mecanismos para o grupo, talvez aí ele seja parte de quem defende a cidade, ainda que sendo mantido preso, ou sendo mantido sob observação, por ele também ter poder e ele também já ter feito isso, para eventualmente ele perceber que ele precisa fazer isso, mas ele não tem como fazer isso sozinho. E ele não tem como fazer isso lutando contra outras pessoas que não fizeram nada de errado. Isso me parece uma boa premissa para essa série. Mas é impossível fazer uma série com os personagens do Looney Tunes sem eles serem os personagens que eles sempre foram. Não tem como, eu vou fazer eles fazerem umas piadas e agora eles são os personagens. Não tem como. E eu acho que ficou claro que eles viram que isso não ia funcionar quando eles viram que, por exemplo, crianças tinham medo daquele Pernalonga que eles fizeram. Todo mundo lembra do vídeo do garotinho falando, esse é um Pernalonga do mal. Não tem como isso funcionar se nós não preservarmos os personagens. Ou pelo menos é isso que eu acho. Como assim, quando que volta? Depois do comercial. Bom, considerando o fato que você comentou que teve um tempo que os Looney Tunes começaram a mudar muito do formato, se eu lembro bem, isso começou no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Então, você acha que o conceito futurista funciona com os Looney Tunes e como você faria isso? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é, você disse sobre serem os mesmos personagens e ter o meteoro e eles mudarem e explicou as mudanças. Mas isso, no entanto, poderia causar controvérsia, porque você está usando os mesmos personagens, mas você estaria ao mesmo tempo mudando eles de certa forma, só que não é de uma forma que possa agradar todo mundo, que possa alterar demais o personagem e fazer ele não parecer o personagem anterior. Como você faria para eles continuarem sendo os mesmos personagens, mas tendo esses aspectos do meteoro? E minha terceira pergunta também tem a ver com isso. Você acha que precisam ser os mesmos personagens e não podem ser descendentes? Porque Tiny Toons também era para ser algo como os alunos deles, eles estão aprendendo a ser desenhos animados, então eles têm personalidades parecidas, mas não são iguais. Se eu lembro bem, uma coisa que eu me esqueci de comentar na minha resenha de Tiny Toons é que eles fizeram isso, por exemplo, com o Perninho e a Lilica, que o Perninha é a parte inteligente do Pernalonga, enquanto a Lilica é bem louca, é a parte louca do Pernalonga, e mudaram para fazer os dois personagens serem diferentes, mas terem traços da personalidade do personagem que inspirou eles. A minha quarta pergunta é, falando dos personagens, quais você acha que precisariam aparecer? Você acha que todos os personagens precisariam aparecer, até os mais controversos, que ainda apareciam nos Looney Tunes nessa época, precisariam aparecer? Ou você só usaria os essenciais para criar essa história? E quinta e última pergunta, se fosse algo mais no Looney Tunes, o tom teria que ser bem comédia, mas ao mesmo tempo isso poderia causar o efeito de
ser muita comédia e não aproveitar tanto potencial. Como você faria isso funcionar? Bom, vamos lá. O conceito futurista, não só nesse episódio, mas na série inteira, me parece que tem dois problemas. O primeiro é que eles parecem não entender a diferença entre futuro próximo e futuro distante. Futuro distante é uma desculpa para você falar que algo é científico, mas que vai ser tão distante da nossa civilização que você pode fazer o que quiser. Isso em si não é um problema, mas claramente eles querem fazer algo próximo da nossa civilização. Uma cidade ainda é uma cidade nesse universo. Então, um dos problemas é que eles se dão várias desculpas de futuro distante, enquanto que aqui nós temos que usar o conceito de futuro próximo. Então, o que se tem que fazer diferente para isso funcionar? Aquela arma que o Coyote usa, ela é ridícula. Ela é um trocinho que você segura entre dois dedos, mas que vai cobrir a sua mão e o seu braço inteiro e ter a arma em cima disso. Isso é ridículo. Isso é muito mais do que distante. É um fato. Você pode diminuir e minimizar as coisas para que elas não precisem de espaço para existir, mas nós ainda precisamos de espaço para as nossas próprias necessidades. Para alguém que lembra da evolução dos celulares, os celulares começaram a reduzir para tamanhos cada vez menores quando eles vieram a ser, antes de ser esse modelo que nós temos hoje em dia, de a tela é o que é importante, e nós chegamos a ter alguns celulares pequenos demais. Pessoas com uma mão um pouco maior começaram a ter dificuldade com eles, ou seja, não adianta você minimizar demais, porque nós temos necessidade de algo ter um certo tamanho. Então, se fosse algo nesse sentido, é aquela pequena bolinha, você pode guardar como se fosse num bolso, talvez as pessoas tivessem um bolso meio de Batman, tem um bolsinho aqui que a gente nem nota se não prestar atenção, tira aquilo, aperta, ele vai virar uma arma do tamanho de uma arma normal, ou talvez, exagerando muito, do tamanho de um rifle. Isso é viável. Esse é meio que o problema. Como que aquele navio estava escondido na névoa e o Coyote conseguiu botar ele lá e conseguiu fazer ele ser parte do plano sem ninguém mais saber? Pelo menos a coisa das motos, o Ace Bunny vira pro Coyote e diz: "Ei, nós precisamos disso daqui, você tem alguma coisa assim?" Tô perguntando. Tenho sim, eu acabei de trabalhar nisso, e faz um comando lá e elas vêm. Beleza, elas têm controle remoto, uma coisa pelo menos básica de vamos achar o caminho. Inclusive isso é outra demonstração de por que o poder de GPS do Papaléguas não funciona aqui. Isso seria um uso de GPS. O computador conseguir identificar rotas e, com uma inteligência artificial avançada, navegar essas rotas. Isso é um uso de GPS e de inteligência artificial. Não você poder identificar a posição de tudo magicamente. Então, esse é o problema. Eles querem usar a desculpa de um futuro distante, enquanto eles estão querendo que todo mundo entenda os conceitos, o que necessitaria um futuro próximo. Então, se amanhã o Coyote vai ter um robô gigante, por qualquer que seja o motivo, ele vai ter que ser visto trabalhando no robô gigante. Não é uma coisa que dá pra fazer do nada. Se o Coyote vai ter aquele navio, ele não vai ter aquele navio só porque ele quer, porque eles voaram pra névoa e vieram, temos um navio. Não pode ser esse tipo de mágica. Isso também é interessante para a máquina de história, não querendo fazer trocadilho, mas porque se a tecnologia é mágica assim, todos os problemas podem ser resolvidos pela tecnologia simplesmente aparecer do nada. Então é mais interessante se fazer essa ideia de futuro próximo, não importa quanto mudou na sociedade, ela ainda está baseada nos conceitos que nós temos aqui, hoje, só com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de expansão das cidades, um pouco mais de facilidade para se fazer as coisas, mas não essa mágica, né? Se você vê o começo do episódio, as pessoas estão nessa cidade, mas ainda tem que se livrar do calor. Pessoas estão em piscinas, tem um chafariz ali mostrando... Parece algo de futuro próximo. Nós temos o problema do calor, mas nós ainda estamos tentando resolver ele. Não é mágica. E aí, subitamente, a tecnologia que aparece é só mágica. Não quero parar e pensar a respeito. Isso é bem estúpido. Tornar a tecnologia um pouco mais viável e menos fácil de se obter. A sua segunda pergunta
pergunta, como é que eu usaria os personagens com aspectos do meteoro, me parece que nós temos duas opções aqui. A primeira é que o personagem seria capaz de fazer o que ele podia antes, ele seria um Looney Tunes, e o meteoro só aumentaria essa possibilidade. Eu não acho isso interessante porque meio que quebra um com o outro. Se o Pernalonga já conseguia fugir de todo mundo e enganar todo mundo, ele não é inteligente, é uma coisa que só a comédia do absurdo faz funcionar, e agora nós temos um meteoro para dar essa desculpa, não funcionaria tão bem. Eu acho que o melhor seria que nós tivéssemos os personagens, não exatamente eles como eram, mas as personalidades deles. Eles são inteligentes e desenvolvidos, eles têm suas falhas, mas eles vivem uma vida um pouco mais mundana. O Pernalonga engana o cara fugindo pelo buraco porque tem outra saída. Isto é, se você fosse mostrar ele antes do meteoro, você ia mostrar outra saída. Você ia mostrar como o cara tá atirando para um buraco vazio e sendo meio estúpido com isso. Ou seja, ele só foi esperto. Isso me leva, na verdade, a uma consideração, que é outro aspecto que também pode ser interessante. Como seria a vida mundana nesse universo? Talvez até, quem sabe, nós tenhamos um pouquinho só da comédia do absurdo e seria como o show do Looney Tunes, em que os personagens só vivem no subúrbio. Mas nós também temos esse problema de que aqueles personagens, por mais que eu achei que eles fossem tão bons, eles não agradaram a todos por eles não serem tão incrivelmente espertos. Então também não é a melhor das saídas, a meu ver. Me parece que o melhor que nós temos é os personagens antes do meteoro não tinham todas as capacidades que eles têm nos curtas antigos. O Pernalonga, como eu disse, vai sair porque ele é inteligente, não porque ele magicamente tem poderes. E aí isso é elevado ao absurdo pelo poder do meteoro. Antes ele podia fugir por um buraco, porque tem outra saída no buraco. Agora, se ele estiver num beco, ele pode ir até a parte mais escura do beco, usar o teleporte sem ninguém ver, e aí aparecer atrás do cara. E ele ainda se faria humor com isso, mas seria capaz de fazer isso mais agora do que antes. Voltamos já. Isso cria uma dificuldade, tá? Porque vários dos personagens têm sua personalidade bastante fundamentada no que eles podem fazer. O Patolino, como eu falei, talvez tenha a capacidade de usar a lógica do caos, mas isso queria dizer que ele antes fazia coisas absurdas que nessa versão ele não vai poder fazer. Ele não vai poder só desaparecer e aparecer atrás do cara. Ele não vai poder só dizer e sair correndo. Então, eu realmente não tenho uma resposta aqui de como fazer isso ser perfeito, mas talvez um dos aspectos que podemos fazer é que ele, sendo louco, tendo esses momentos de insanidade, as pessoas não atacavam ele por ele ser louco. E às vezes ele tinha a sorte bastante de escapar de um tiro ou outro, mas aí agora, quando ele começa a ficar louco e pular e fazer aqueles barulhos, ele realmente começa a poder tirar objetos do ar, ou ele consegue andar em cima da água ou do próprio ar porque ele está louco. Enquanto ele está louco, ele consegue se mover para onde quiser, fazer barulhos imensos, mudar sua voz, esse tipo de coisa caótica que ele fazia, e ele não conseguia antes do meteoro. Ele só era louco e as pessoas tinham pena dele. Quem não tinha pena dele, ele estava tendo sorte. Meio que entrando nas outras perguntas também, mas, por exemplo, o demônio da Tasmânia é um cara que não raciocina muito bem, ele pode só destruir tudo. Nessa versão, talvez ele fosse alguém muito forte e que sai atacando e mastigando, mas ele não literalmente destrói árvores e paredes ao seu caminho até o meteoro. Tem que se ver caso a caso. O coiote era muito inteligente para um coiote, e ele faz essas armadilhas que nós vimos nos curtas, mas se você considerar elas praticamente não são de alta tecnologia. Quando é algo de tecnologia mais alta, ele comprou, ele não fez. E aí depois do meteoro avança um pouco mais a inteligência dele, ele é um pouco mais capaz, e subitamente ele está fazendo as máquinas, e ele começa a fazer máquinas que ninguém conseguiria fazer. Isso pode inclusive até ser uma explicação para algumas personalidades. A Lola dos Looney Tunes no subúrbio é louca
mas ela não é em outros lugares. Então talvez ela tenha esses momentos porque ela começa a ouvir demais. Ela tem poderes auditivos e subitamente, às vezes com problema de controlar eles, ela começa a ouvir várias pessoas e isso é um problema para ela. E por isso ela começa a ter alguns problemas de obsessão, algo assim, porque literalmente o cérebro dela tá tentando se focar em algo e acaba se focando demais em algumas pessoas, por exemplo. Isso tudo pode ser muito interessante, mas antes de você colocar realmente numa proposta, isso é só abstrato, eu sei. Eu com certeza poderia fazer esse tipo de história, mas eu provavelmente não começaria com essa pra ela, por exemplo. Mas chegando à sua terceira questão, que é muito interessante, eu não tinha considerado isso. Precisam ser todos os personagens? Eu acho que nós precisamos de alguns. Eu acho que se não tivesse o Patolino, por exemplo, todo mundo sentiria falta. Claro, o Pernalonga tem que estar ali. O Coyote é muito bem desenvolvido, eu não jogaria ele fora. Mas os outros podem aparecer menos. E é uma questão realmente interessante você colocar a questão dos Tiny Toons. Eles podem ou precisam ser descendentes? Não é que eles precisam, de forma alguma. Se você quiser fazer isso ser uma realidade alternativa, você faz o que você quiser. Pode ser os originais, podem ser descendentes. Mas seria muito interessante se nós tivéssemos os Tiny Toons crescidos, tendo descendentes, quando acontece o meteoro. E aí é tudo deixado de lado porque não está acontecendo nada. E aí passa mais uma geração. E aí a sua geração nova talvez fosse 2 ou 3 gerações depois dos Tiny Toons. Você justifica um pouco mais por que isso é tão futurista e ao mesmo tempo você tem a liberdade de você fazer o personagem que você quiser. Na questão de pequenos aspectos da personalidade, como você sugeriu, eu honestamente acho que tem vários momentos que os Tiny Toons ficam um pouco sem desenvolvimento, um pouco padrãozinho demais. Teve momentos em que eu achei que o Perninha só... ele tá fazendo isso porque o Pernalonga faria. E isso não é bom. Mas seria interessante se houvesse mais uma combinação. Se houvesse mais de... Isso daqui são 5 gerações já que nós temos de famílias que interagem, de pessoas e tal. E aí você começa a ver as pessoas herdando, não exatamente copiando, mas herdando alguns traços de pessoas próximas. Você pode até fazer uma subversão bastante interessante, do tipo você ter um personagem principal que não é um coelho e não é um pato necessariamente, talvez, mas que, sei lá, é um demônio da Tasmânia que é controlado. Você tem um personagem principal que é um pato, mas que não é o pato desesperado pela atenção que o Patolino é, assim como o Pluck, mas essas famílias, eu tô chamando de família pela questão de influência, mas essas famílias de interação começam a realmente passar aspectos de um para outro e você tem um personagem que é um pato, que é inteligente como Pernalonga, mas evita a super atenção. Ele é mais o cara calado e fica lá na dele. Ele acaba sendo o cara que é maneiro como esses personagens queriam ser, porque ele viu como os personagens eram antes e viu como essa família de influência dele não funciona pra ele. Seria muito interessante e você tem basicamente diálogo pronto pra essas coisas. Nossa, você é tão diferente do seu pai, você é tão diferente do seu avô, você é tão diferente de fulano que eles gostam tanto. Eu sei, eu gosto dele também, mas ele age um pouco desesperado, eu acho que isso não é bom. Você basicamente escreve o diálogo porque você criou essa cultura e você criou um personagem nessa cultura de interação de aspectos. Eu acho que é isso que mais faz falta aqui nos Lunáticos. Eles querem que sejam descendentes, mas isso foi uma desculpa para ninguém associar o Pernalonga com o Ace Bunny. Se eles estão descendentes e eles têm essa influência longínqua e eles não necessariamente são só pessoas que copiaram aquilo, o Ace Bunny literalmente copiando piadas do Pernalonga, subitamente esses personagens fazem muito mais sentido, porque eles parecem vividos. Quanto ao resto, e os outros personagens e tal, eu acho que o mais interessante para qualquer projeto seria se começar com menos. Talvez você comece com um número menor. Eu usaria o equivalente do Pernalonga, eu usaria o equivalente do Patolino, eu usaria o equivalente do Coyote. Eu acho que esses 3 podem e devem ser usados porque se sentiria falta, e no caso do Coyote porque já está muito bem desenvolvido de personalidade. Não tanto de uso da personalidade, mas esse seria o trabalho.
Aí, com isso, e você começando a desenvolver talvez mais um, talvez mais outro, numa temporada de 3 episódios, dá pra você ver, você começar com um e depois outro, no final você ter tipo uns 5. Mas é muito importante que eles sejam desenvolvidos e sejam personagens por si só. E continuem sendo personagens por si só. É importante que eles tenham os seus episódios solo de desenvolvimento e de vamos ver quão interessante esse personagem é, mesmo que ele esteja sozinho, ou mesmo que ele não esteja interagindo tanto com os outros. E feito isso, você pode começar a colocar mais outros, mas nunca com essa ideia de temos que botar a Lola. Como é que eu faço a Lola? Dá pra você, no meio da temporada, botar a Lola ali e começar a desenvolver o caso dela, e aí ela aparece um pouco mais. Dá pra você colocar o demônio da Tasmânia um pouco mais, e aí vai desenvolvendo. No caso, eu teria que ter um planejamento maior e ter histórias já pensadas pra eles, eu nunca colocaria só pra colocar. Caricato mais crítico. Voltamos já. E já chegando na sua quarta pergunta, e os controversos? Eu acho que tem muito potencial em algumas coisas que são deixadas de lado. Eu acho que algumas outras que são consideradas muito, muito boas e clássicas não tem tanto potencial. Então, por exemplo, eu fazendo Puxa-Briga, ele poderia ser um bom vilão para um episódio. Mas eu não acho que tem necessidade de ter ele o tempo todo. O Hortelino Troca Letra pode ser um vilão também. Ele parece ser um vilão pronto, né? Conhecendo, especialmente pensando no nosso outro Faz Melhor. E o Gambá? Eu acho que todo mundo entrou na onda de o Gambá é tóxico porque viu os primeiros curtas do Gambá que a escrita não é maravilhosa. Em vários e vários aspectos, você pode facilmente dizer a escrita ali não é maravilhosa, mas pra mim, pelo menos, eu tenho que considerar a escrita toda, e quando a escrita é boa, ele não é um problema. Eu já disse isso antes e eu volto a dizer, eu acho que aquele curta que nós vimos, que ele também faz esforço pra não ter cheiro, é um ótimo uso dele, demonstrando que ele é uma pessoa, ele é um personagem, ele não é só o estereótipo correndo atrás e fingindo que ele não tem um problema. Então, pensando nele especificamente, vamos usar ele como um exemplo para alguma coisa que é controversa porque antigamente tinha problema de escrita, mas ainda tem uso e podemos usar. Como que eu colocaria ele aqui? Eu acho que antes do Meteoro, ele poderia ser um gambá, poderia ter os seus problemas. Eu acho que é bastante interessante você ver que talvez ele tivesse tido intenção amorosa com um personagem a dois, e aí ter tido dificuldade e talvez exagerado e usado o seu cheiro. Isso seria uma boa medida. Antes do Meteoro, ele tem o cheiro dele, mas quando ele quer usar, como um gambá de verdade faria, não só essa ideia de, eu tenho cheiro e vocês têm que me aturar, que é um dos grandes problemas lá. Com certeza eu não colocaria aquela questão do assédio, ele só assediando pessoas, mas talvez um ou dois momentos em que ele tá chegando perto de ser assédio, ainda que você possa dizer, não, é um lugar público e ele só falou 2 vezes com a pessoa, e aí ele vai embora e tal, e ele começa a ter aquela reputação, mas ele não chegou a realmente cometer o erro. Porque essa versão que nós estamos tentando criar aqui seria mais perto daquela escrita boa. O personagem é interessado em romance e tenta ser um bom parceiro para alguém, não salvar a escrita antiga, mas admitir que realmente aquela é uma escrita ruim. Depois dessa 1 ou 2 vezes em que ele chegou perto de assediar alguém, nós temos, por exemplo, uma outra situação em que ele usou o cheiro porque era uma briga, porque a pessoa estava abusando dele, porque era uma situação que ele não tinha opção, ele se assustou, ele ficou com medo, ou ficou com raiva mesmo, eu acho que é até melhor, e aí ele tem que sair da sociedade um pouco. Aquela coisa de vamos ter que reagrupar. E aí, nesse vamos ter que reagrupar, o meteoro acontece e ele para de conseguir controlar o cheiro dele. Personagens com cheiro não são muito bem executados, na minha opinião, no geral. Eu lembro que Mucha Lucha tinha o terceiro cara, né, do tal. Tinha o principal, que virava uma bola de pinball, tinha a garota que virava um trator e tinha o cara que fedia. Só que fedor não é exatamente... Mesmo o poder dele sendo controlar fedor é só fedor.
Tipo, você bota uma máscara e você continua trabalhando, não é essa coisa terrível que as pessoas querem fazer, mas no caso dele, seria algo tão incômodo que as pessoas vão atacar ele até na casa dele. Ele tentando se defender, tenta explicar e tenta falar que não, mas ele também tá irritado e tudo mais, as pessoas não parando de encher o saco dele. E a solução melhor, me parece, seria que os lunáticos dessa versão vão e conseguem entender ele, que ele tem um problema ali, porque o meteoro fez ele tá soltando o cheiro dele sem parar, mas ao mesmo tempo entendem que é um problema pro resto das pessoas. E a solução pode ser algo como: vamos botar uma roupa em você que vai segurar o cheiro e você só solta ele quando você quiser. Enquanto isso, nós vamos investigar como fazer você voltar a ter controle. Talvez ao longo da série ter uma ou duas sessões de controle disso, de nós vamos jogar isso daqui em você, vai eliminar o seu cheiro, e agora você vai para essa sala, vai naturalmente começar a criar de novo, mas agora nós queremos que você tente controlar, vamos tentar ganhar um controle disso. Isso seria uma ideia muito interessante, porque você teria o personagem como ele é visto hoje em dia, de todo mundo odeia ele por um motivo que não é exatamente sob o controle dele, mas você tem o personagem tentando demonstrar que não, eu não gosto de criar esse problema, não estava sob meu controle, eu estou tentando controlar isso. Seria uma situação bastante interessante, e eu acho que colocando assim num geral para o resto dos controversos, o maior problema seria: vamos ter certeza de ter um plano para eles, vamos ter certeza de criar uma versão desses personagens controversos em que eles podem aparecer e podem ser interessantes, não só vou fazer o que quiser e vou ignorar quais são os problemas do personagem. Se você viu o primeiro episódio, você vai saber que tem muito de vamos ignorar os problemas. E a quinta, para terminar, a comédia pode interferir no potencial de ação. Isso é um fato, isso não é nenhum problema aqui, isso é um problema no geral. Se você faz uma cena de ação e você tentar botar comédia no meio, você tem que ter muito cuidado. Da mesma forma que se você fizer uma comédia e tentar botar ação no meio, você tem que ter muito cuidado. Mas já tiveram vários shows que conseguiram fazer um equilíbrio bom disso. Eu acho que o maior problema seria se você tiver um personagem ou personagens que são muito voltados para comédia, você saber que eles não vão poder entrar na ação facilmente. Na verdade, eu acho que isso é algo que eu posso dar um pouco de crédito para os Lunáticos. O Patolino parece um cara covarde, parece um cara que vai sair do caminho. Ele acaba lutando pelo final do episódio, mas ele vai primeiro tentar fugir. E aí, quando ele grasna, ele vai atacar. Então, aquele herói relutante tem potencial cômico e ainda pode participar de uma ação. Isso em si eu acho que não é um problema. Mas, como nós vimos, muito boa parte, por exemplo, da comédia que nós temos com o Demônio da Tasmânia é só ele não sabe o que está fazendo. Mas aí, subitamente, ele vai lutar e ele sabe o que está fazendo. Isso não se encaixa tão bem. Uma boa premissa para isso é manter separado a comédia e a ação e analisar caso a caso cada ideia cômica que vai ser colocada no meio de ação e cada ideia de ação no meio da ideia cômica. Várias piadas seriam, entre aspas, coisas de ação, porque elas foram bem feitas e elas funcionam. Aquele clássico do cara está no meio de uma coisa de ação e ele parece não estar prestando atenção, mas alguém está chegando perto e ele só dá um soco para trás e pronto. Funciona na maioria das vezes. Mas algumas vezes não funciona porque ele para, e aí ele vai para lá, e aí ele atira, e tal, porque a pessoa tenta entrar mais no coisa de ação do que na piada. Então, isso é complicado, isso é difícil, mas teria que ser visto caso a caso. E se você realmente não conseguir fazer piada no meio da ação, eu acho que isso não é um problema. Eu acho que as piadinhas no caminho para a ação funcionam, eu acho que as piadinhas fora da ação funcionam. Eu acho que as ideias de ação no meio da comédia podem funcionar. Mas se você não tiver como fazer isso e você quiser manter as duas coisas bem separadas, isso também não é uma má ideia. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Faz Melhor e eu acho que nós vamos fazer uma votação para qual será o próximo. Sem data definida, isso deixar bem claro de novo. Nós gostamos das sugestões, mas nós não podemos prometer que vai ser até tal dia ou algo assim. Se for o caso, como nós planejamos, vocês vão ver um post para vocês fazerem sugestões e vai funcionar da mesma forma que o ponto contra ponto. Temos um número de sugestões que nós vamos aceitar, vamos colocar na roleta e vamos trabalhar nele
nele para sair quando sair. Mas é isso, muito obrigado, não esqueçam de ver a versão do Masterpiece lá no canal deles, e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com